pessoal que está assistindo o nosso Hangout. Esse daqui vai ser o terceiro Hangout do Universo Racionalista. Hoje a gente vai falar sobre evolução, sobre os conceitos básicos, alguns mitos, os fatos envolvendo isso. E meu nome é Douglas, sou fundador do Universo Racionalista, faço física na Universidade Federal de São Carlos. E agora cada um vai se apresentar aí, começando pelo Adalberto. Boa noite a todos. Meu nome é Adalberto, eu sou biólogo, sou mineiro, moro em São Paulo e sou famoso por ser especialista em morcegos, mas ultimamente tenho trabalhado também com evolução de mamíferos. Aberto perguntas. Fábio. E aí, galera, aqui é Fábio, também o pessoal me chama de Lugar. Eu escrevo o blog Hackeliano, nos Science Blogs. Eu sou biólogo também, eu estou fazendo pós-graduação em Genética e Biologia Evolutiva pela USP. E principalmente focado em mamíferos também, porque mamíferos são mais legais do que os outros bichos. E plantas, definitivamente. Fabiano. Fala, Fabiano. Fala, Fabiano, desmuta aí. Calma aí que meu deu problema. Então, meu nome é Fabiano, eu sou um dos fundadores do Evolution Academy, sou biólogo também, faço mestrado com biotecnologia, trabalho com bioinformática, diretamente com biologia molecular. Diferente do Fábio e do Adalberto, eu trabalho com plantinhas, para ser exato, com fitobactérias, e é isso aí, vamos falar um pouco de evolução hoje. Henrique. Bem, Pode falar, Henrique. Opa, boa noite a todos aí. Eu também sou biólogo. Durante a graduação, trabalhei com bioquímica na Unifesp. Também trabalhei um pouquinho com geologia durante o TCC. E faço parte aí da divulgação na página do Evolution Academy, contribuindo também para o Universo Racionalista. E é isso aí. É nóis. Salve a todos. Bora lá. Elton. Boa noite a todos. Eu sou o Elton Enishi, administrador da página Ceticismo e colaborador do Universo Racionalista. Também sou biólogo e faço estágio em paleontologia de vertebrados no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Bom, se o Fabiano quiser começar, pode falar então. Dar uma bela introdução do que a gente vai falar. Então, a ideia desse hangout, desse primeiro hangout, é discutir justamente o básico sobre evolução. O que seria evolução, como surgiu a evolução, qual a diferença entre o darwinismo original, o que Darwin apresentou para a sociedade, o que hoje os biólogos realmente estudam, como surgiu, no caso, a evolução biológica, o que está relacionado à evolução biológica. Então, a ideia desse primeiro hangout é o quê? Discutir os conceitos básicos de evolução e, em futuros hangouts, poder discutir outros conceitos, quem sabe discutir um pouco sobre a história por trás, a história da ciência por trás da evolução biológica, conceitos um pouco mais avançados em áreas específicas. O legal aqui hoje é que nós temos pessoas de diversas áreas. Então, nós temos pessoas que trabalham com mamíferos, outros que já trabalharam com geologia. Então, a gente consegue ter um grupo multidisciplinar e consegue, no caso, vai conseguir debater legal muitas informações sobre isso. Então, eu acho que o que dá para abrir agora seria justamente o conceito do que é evolução, o que cada um entende hoje como evolução. Então, ao meu ver, evolução, quando a gente trata de evolução, seria um conceito bem simples. É a descendência com modificação. Então, nós temos organismos que se reproduzem e sofrem variações durante essa reprodução. E com essa variação, eles conseguem ou não passar as informações para novas gerações. Eu abro para vocês para auxiliarem com essa definição em si.
Fábio? Queria pegar para colocar aqui, que eu estou na mão, o livro Evolução, do Mark Ridley. A gente pegar aqui a definição do Mark Ridley sobre evolução, vou ler ela aqui para vocês, que evolução é a descendência com modificação, é a mudança entre as gerações nas linhagens das populações. Essa é a definição que ele dá de evolução e também a definição do Darwin, né, descendência com modificação. Eu acho que essa é a definição mais clássica, né? Que todo mundo aceita. Vamos dizer assim, é a definição inambígua do que seria evolução biológica. Particularmente, eu costumo ser chato nisso, eu prefiro ser mais amplo em termos de evolução. Eu prefiro usar simplesmente a definição de evolução como sendo mudança ao longo do tempo. E no caso, a gente está falando de evolução biológica, então seria mudança dos organismos, né, ao longo do tempo, e isso engloba várias coisas. Por exemplo, a gente pode falar de evolução no registro fóssil, no sentido de mudança da composição dos taxons ao longo da escala geológica. A gente pode falar em nível populacional, seria a mudança por exemplo, da frequência de alelos numa população ao longo do tempo. A gente também pode falar deixa eu ver, evolução de outras coisas, não só evolução biológica, por exemplo, evolução geológica, evolução da crosta terrestre, né, ao longo do tempo, e também evolução nos outros sentidos mais amplos, sei lá, evolução cósmica, ou evolução estelar, evolução química. São todos, assim, termos válidos para se aplicar em outras esferas de conhecimento. Mas eu prefiro realmente esse termo porque ele é amplo e ele é mais compreensível no sentido que a gente consegue de fato ver essas coisas acontecendo. A gente consegue pegar e mostrar evolução ao longo da escala geológica, a gente consegue mostrar os fósseis vão mudando ao longo do tempo. Evolução ao longo em termos populacionais, a gente também consegue mostrar que as populações vão mudando ao longo do tempo, como no caso dos tentilhões, esse tipo de coisa. Eu acho que ela fica ampla, as pessoas acabam ficando um pouco com receio de usar ela, porque dá margem para muita interpretação, mas eu gosto dessa margem porque permite que a gente discuta sobre exatamente as diferenças, né, no caso das pessoas que discordam da teoria evolutiva. A gente pode falar simplesmente para eles, assim, não, a gente está falando disso. Fala. Desculpe. Eu acho legal você ter trazido essa visão um pouco mais ampla do que a evolução, porque às vezes é o que é utilizado contra a evolução. Ou mesmo, na minha visão, às vezes gera muitas dúvidas. Por exemplo, se a evolução trata sobre a origem da vida, se a evolução trata da origem do universo, por quê? Geralmente a gente utiliza o conceito de evolução, a definição ampla do que é evolução, como você mesmo trouxe, para falar sobre surgimento do universo, surgimento da vida, mas a minha visão, quando a gente trata de evolução biológica, a gente está simplesmente falando do surgimento de novas espécies, surgimento de novos táxons, mesmo que esse conceito seja aplicado a outras definições em específico, não é exatamente o que nós tratamos na biologia. Então, eu acho legal a gente também bater nesse ponto. E quando a gente trata da evolução biológica, a gente está falando tão somente a mudança de táxons, surgimento de novas espécies, de novos grupos, de novos organismos, nunca falando sobre Big Bang, sobre surgimento cosmológico, que foi até uma das perguntas que surgiram quando a gente começou a divulgar esse Hangout, sobre o Big Bang. Big Bang não faz parte da ideia de evolução biológica. Não sei se todos concordam aqui. Sim. Sem sombra de dúvida. Não entendi. Nem darwinismo social. Que é outra coisa que o Exato. pessoal também insiste e usa muito, até contra a evolução, sabe? A gente está falando com relação a seres vivos, humanos incluindo, mas não necessariamente com os conceitos da sociedade ou culturais envolvidos com isso. É aquilo que é ensinado nas faculdades de ciência biológica.
Sim, por isso que eu acho que a definição que eu dei, por exemplo, mais ampla, nesse sentido pode ser interessante, porque darwinismo social não é uma coisa que aconteceu no sentido, não é um fenômeno natural, não é uma mudança que aconteceu, é alguma coisa que é uma ideia que alguém teve na cabeça e tentou, e supostamente tentaram implementar em alguns regimes, mas não é uma coisa natural que acontece. Então alguém fala assim, ah, não, evolução leva a isso. Fala assim, não, evolução é só mudança ao longo do tempo. É tipo, é uma coisa natural, é uma coisa que acontece. Se alguém teve essa ideia, uma perspectiva ideológica em cima disso e tentou implementar isso em algum lugar, isso não é evolução. Não é, a evolução é outra coisa. A gente está falando de outra coisa. Por isso que eu acho interessante, porque é fácil de anular essas consequências ideológicas negativas que as pessoas acham que vai ter se eles aceitarem a evolução. Não é uma questão de aceitação. Existe essa questão do fato, que são essas mudanças, e como a gente explica. Então, eu acho que eu acabo usando a definição mais ampla ligada ao fato, porque para mostrar para as pessoas que não é uma coisa que você aceita ou rejeita, é uma coisa que está lá, uma coisa que você pode ver. Existem as outras coisas, existem as teorias, existem as hipóteses, existem essas ideias malucas. Sobre isso a gente pode discutir, mas sobre se fósseis mudam ao longo do tempo, isso a gente não pode discutir. Se alelos mudam em populações, isso a gente também não pode discutir. Isso não é pontos abertos à discussão. Por isso que eu acho interessante essa perspectiva. Obviamente eu sei que é pouco aceita ou utilizada. E uma coisa legal de se citar é o quê? A gente vê muitos espantalhos quando tentam criticar a evolução biológica, principalmente com... o pessoal tem a mania de perseguir Darwin. Parece que Darwin foi o grande culpado pela evolução. Por sinal, por falar em Darwin, hoje é aniversário da morte do Darwin. 19 de abril, hoje faz 132 anos, se não me engano, né, que ele morreu. Então... Parabéns pela morte dele, talvez. Sem querer, foi um evento legal. Para alguns parabéns, né? Outros não tanto. Falando de Darwin, o legal eu acho que é a gente ter a ideia que a evolução surgiu antes de Darwin, né? Então, a gente já vê conceitos evolutivos desde a época de filósofos pré-socráticos. Então, não foi algo que surgiu apenas com Darwin. O avô dele já citava sobre evolução, não com o mesmo afinco que ele fez, mas já existia isso. Mivart já falava de seleção natural. Então, era algo que veio se envolvendo durante toda a história da ciência. Alguém, uma hora, ia conseguir estabelecer uma teoria que comprovasse isso, que trouxesse diversas evidências para se comprovar essa ideia. E se não fosse Darwin... Pode falar. Não, se não fosse Darwin, mais cedo ou mais tarde viria outras pessoas também com a mesma ideia. Afinal, aquela época já estava bem propícia, né, para esse tipo de amadurecimento na ideia violeta. Exato, o Wallace veio logo em seguida, né, que com a mesma ideia, e se o Darwin tivesse, sei lá, virado padre, talvez o Wallace teria conseguido chegar na mesma conclusão de uma forma diferente. Provavelmente hoje a gente estaria falando da teoria da evolução do Wallace, né, a teoria wallaciana, se o Darwin não tivesse formulado. Eu lembro de um evento que eu participei junto com o Henrique, assistindo, onde estava o Mário de Pina e o Nélio Biso, lá no Catavento aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo conhece, que foi no Darwin Day. E foi um dos comentários do Nélio Biso, que, na minha opinião, é um dos maiores pesquisadores da história de Darwin no Brasil. Que se Darwin não tivesse descoberto essa teoria, se não fosse ele o descobridor, ela seria descoberta de um jeito ou de outro. Então, foi como o Elton falou, o momento estava muito propício para isso ser descoberto. Sim, eu estava lendo um livro do Ernest Mayr,
faz um tempinho, que chama Uma Ampla Discussão. Nesse livro ele comenta que a grande sacada do Darwin nem foi a de que os animais se modificam ao longo do tempo, de que as espécies se modificam, ou mesmo a seleção natural. Ele põe como a grande sacada do Darwin a ancestralidade comum. E seria algo inédito, assim, o Darwin que trouxe essa ideia diferente, que nem mesmo os filósofos pré-socráticos tiveram esse tipo de pensamento. E também a retirada, né, do sobrenatural de todo o processo evolutivo. Ele pega todo o processo e coloca aí de forma natural, sem a necessidade de algo sobrenatural. Então, o Maier coloca essa posição assim como a grande sacada do Darwin. E a ancestralidade comum é legal porque é algo que geralmente não é discutido. Não é discutível, vamos se dizer. Quando surgiu a teoria da evolução de Darwin, mesmo o darwinismo original, mesmo as pessoas sabendo, as pessoas que defendiam o darwinismo, alguns eram contra a ideia da seleção natural. Um grande exemplo era o Huxley. Ele acreditava na ancestralidade comum, mas era crítico da seleção natural. O Charles E Lyell, outros biólogos da época. se eu não me engano. Sim. Diversos cientistas da época, naturalistas da época, eram críticos da seleção natural. Mas a ancestralidade comum sempre foi sempre comum entre eles. Ficou muito claro que os organismos tinham uma ancestralidade comum. E eu acho que eu trato ancestralidade comum como um fato hoje. Eu acho que o Fábio, se eu lembro bem, ele tem uma opinião um pouco diferente, não, Fábio? Sim, sim. Não, eu Então. quer dizer, óbvio, bom, continua, depois a gente fala disso. Não, eu acho que o assunto agora é esse, cara. Ah, beleza. Não, minha perspectiva, eu já escrevi sobre isso, inclusive eu tenho que continuar a minha série, né? Mas é basicamente sobre isso. As pessoas costumam associar exatamente isso, assim, a ancestralidade comum entre animais, assim, o ícone, né, ancestralidade comum entre humanos, né, e chimpanzés. Como sendo um fato, né? É um fato que nós temos um ancestral comum com eles, que o nosso grau de parentesco com eles é um fato. O que me incomoda sobre isso, assim, para ser mais sucinto, é que quando a gente faz a gente elabora uma proposta de grau de parentesco, a gente nunca estabelece um fato, que a gente estabelece uma hipótese. É uma hipótese de como os organismos se relacionam. E uma hipótese não é um fato, não é uma questão de grau de certeza. A gente realmente tem muita certeza de que a hipótese mais bem aceita é de que chimpanzés, né, chimpanzés inclusive, incluindo bonobos, né, que são os chimpanzés anões, e os chimpanzés de fato, os chimpanzézões, ambos são juntos, né, fazem um grupo que tem um ancestral comum com o homem mais recente. Tipo, o nosso ancestral comum como é isso? A gente compartilha, a nossa ancestralidade comum mais recente é com os chimpanzés. Isso, assim, nós temos muita certeza de que essa é a melhor hipótese. Essa é a melhor hipótese que explica todos os dados moleculares, principalmente. E isso não tem sombra de dúvida, não existe uma discordância na academia. Isso está certo nesse sentido, mas ele continua sendo uma hipótese. E o meu ponto é uma hipótese simplesmente porque fatos são coisas muito diferentes de hipóteses. Fatos, pelo menos essa é a minha visão e a visão de alguns epistemólogos, né, filósofos e cientistas, fatos são aquelas coisas que a gente consegue pegar, medir e usar, ou avaliar, né, e usar para desenvolver as nossas teorias ou para explicar através das nossas teorias. E esses graus de parentesco, eles não são fatos que a gente está usando para explicar, para elaborar outras teorias ou para fazer, para serem explicadas por outras teorias. Ela é em si uma explicação dos padrões de similaridade que a gente vê. Então, é basicamente isso, assim, pode ser uma tecnicalidade, se a pessoa falar assim, não, mas eu acho que um fato é algo que a gente sabe com uma certeza, que nem o Gould falava, né? Fato é algo que seria,
como é que era a citação precisa? Seria perverso você negar ele, né? Com base nas evidências que você tem. Isso. Então, segundo a definição de Gould, de fato, sim, o parentesco entre homens e chimpanzés é um fato. Eu só discordo de que essa é uma boa definição de fato. Eu acho que... Eu acho legal isso vir nesse Hangout, porque mostra que mesmo todos nós que estamos no Hangout concordamos que a evolução é uma teoria aceita, que é a melhor hipótese, a melhor explicação para a origem dos organismos biológicos, mas nós temos nossos pontos de vista conflitantes. Eu acho que isso nós não somos obrigados a concordar com tudo que todos os cientistas falam. Muitas vezes a gente vê as pessoas utilizando os debates entre Dawkins e Gould, as frases da Lynn Margulis, entre outros cientistas que fizeram algumas críticas específicas, alguns modelos de explicação, algumas teorias específicas para tentar auxiliar na explicação do que é a evolução biológica, como aconteceu, e parece que a gente está tratando de um vidro quebrado, onde cada um tem uma hipótese que não se unifica. Não, pelo contrário, a gente tem uma base, a gente tem um arcabouço teórico bem fundamentado, só que a gente tem que explicar como ele funciona. E pode ser que todas sejam certas, que metade seja certa. Oi. Piano, a questão que é onde as pessoas pegam, acho que é a falta de conhecimento. Basicamente, se você sai da academia científica, se você sai dos cientistas, você tem essa falta de conhecimento. Seja pelos problemas educacionais, seja porque nós, cientistas, não sabemos divulgar a ciência direito, que é uma realidade. Ciência, ela não é fixa. Isso a gente vê diariamente, ataques com isso, né? A ciência é fixa, vocês não mudam de ideia. Não, nós mudamos de ideia o tempo inteiro. Se você pegar qualquer grupo que se estude evolução, no meu grupo, por exemplo, morcegos, ainda mais que morcego não tem muito fóssil, muda, a cada 5 anos, alguém aparece com uma hipótese nova. E aí eu entendo muito bem o que o Fábio diz sobre o que nós temos são as melhores hipóteses para aquele momento, dadas as evidências que existem. E o que eles aproveitam muito é que nós não concordamos com tudo que lemos. E não é só o Fábio, ou eu, ou você, é qualquer cientista que seja um bom cientista, ele vai pegar qualquer PDF de qualquer artigo. E a primeira coisa que ele vai fazer é desconfiar. A primeira coisa que ele tem a obrigação de fazer é criticar. E nessa crítica, novas ideias surgem. Mas isso não quer dizer que o Fábio, por ter problemas com relação ao que é hipótese e o que é fato, que ele está desmentindo a evolução. Mas muitos pegam as discussões, como você mesmo disse, do Dawkins com o Gould, ou aquela crítica que o Dawkins fez ao Wilson por causa da sociobiologia. Ninguém estava discutindo a evolução ser um fato, a mudança das espécies ser um fato. Mas aspectos dentro daquelas hipóteses para explicá-la é que são discutíveis. Concordam ou não? Eu acho que é uma coisa agora é justamente aquela famosa frase que a gente está acostumado a ouvir, né? Teoria evolutiva é apenas uma teoria. Será isso um problema, ela ser apenas uma teoria? Será que ser uma teoria é um problema, né, no meio científico? A falácia básica. Né? Ao meu ver, para ela ser uma teoria, não, mas eu acho que esse é o ponto, assim, o pessoal que fala isso normalmente acha, não, tem que ser um fato para ser uma coisa de verdade, ou sei lá. Os caras apelam para lei, né? Puxa... Para o quê? Lei, definição de lei. Se fosse um fato a evolução, seria a lei da evolução e não teoria da evolução. Mas isso é ridículo, porque em ciência, um fato, se você for parar para pensar, um fato não serve para muita coisa. Por exemplo, no tipo de coisa que eu faço, um fato sei lá, a cabeça de um bicho tem tantos centímetros de comprimento. Isso é um fato. O que eu faço com isso? Nada.
que, tipo, é um fato, beleza. Tipo, é super certo que ela tem sei lá, tantos centímetros de comprimento, mas não me significa nada aquilo e eu não consigo explicar aquilo com um fato. Um fato não explica, esse que é o negócio. Para explicar uma coisa, para entender, você precisa ter teorias, ter hipóteses, né? Hipóteses, testar e formular uma teoria de como essas coisas todas se juntam. E evolução é exatamente isso, juntando tudo e explicando aquilo. E essa Isso é tá. uma das questões das teorias, né? Teorias são um conjunto de fatos. Sim. E a teoria serve para explicar exatamente esse conjunto de fatos. Só que as pessoas têm teoria como aquela ideia que o cara teve do nada, assim, surgiu, fala, poxa, será que o besouro tal consegue sobreviver no espaço? Ah, isso para eles é uma teoria. Mas, na verdade, teoria é aquilo que é baseado num conjunto de fatos. Sim. Isso talvez se dá, né, ao fato que o Adalberto falou, da má não diria capacidade, mas da má estrutura da educação de ciência, né, para o meio popular. Porque os termos teorias e leis também possuem termos populares para isso de uma forma mais abrangente. Digamos, lei, por exemplo, de uma forma popular, seria um conjunto de regras de uma sociedade ou de algum lugar, assim, que você monta para que alguma coisa funcione direito, né? Tipo uma lei que proíba você matar o outro. Né? Isso aí seria uma lei, entre aspas, popular. Já uma lei científica tem um conceito completamente diferente. Né? Algo que a pessoa precisa reaprender, digamos assim. Né? Da mesma forma da teoria. Né? A teoria, de uma forma popular, que é a forma que as pessoas nascem e crescem aprendendo, tem uma questão mais banal, né? E quando eles têm aquele contato na escola ou mesmo no meio científico, do termo teoria, mal explicado talvez, acaba por fazer com que a própria pessoa se confundam, né, naquela terminologia. De pensar que a teoria que eles já conheciam, que é a teoria do achismo, do chute, também se encaixa naquelas discussões científicas que eles veem que são coisas novas, né, que eles às vezes não conseguem correlacionar. O conflito. Eu acho que evolução, um dos problemas que a gente enfrenta em tentar explicar a evolução para o público de maneira geral é que muitos dos termos e das ideias, dos conceitos que são usados e entendidos na evolução, eles têm, não análogos, mas eles têm, sei lá, um espelho ali na terminologia popular que ajuda a confundir completamente as coisas. Física também tem um pouco disso, mas como física tem toda aquela barreira da matemática que acaba assustando muita gente, ela acaba tendo um buffer, né, uma proteção um pouco a mais. Mas biologia, assim, apesar de ter também um pouco, na verdade tem bastante, né, de matemática, a compreensão dos mecanismos básicos pode ser transmitido de uma maneira verbal, sabe? Você não precisa colocar uma fórmula lá para explicar como é que a seleção natural acontece, apesar de ser relativamente fácil e proveitoso você fazer isso. Mas você consegue expressar verbalmente. Na hora que você expressa verbalmente, a gente usa palavras que têm outros significados populares. Não só na questão de teoria, hipóteses, esse tipo de coisa. Isso também é uma outra camada a mais, complica mais ainda. Mas você vai falar de seleção natural, você vai falar até de evolução, as pessoas já têm ideias, porque essas palavras seleção, né, e natural são usadas em vários contextos cotidianos que acabam permeando, já fazem um pano de fundo para o entendimento das pessoas. Então é muito complicado, a gente tem que fazer um trabalho de duas coisas. Primeiro, desconstruir o entendimento tradicional, né, leigo, que a pessoa tem sobre aqueles termos, depois reexplicar aqueles termos no contexto científico e daí depois explicar o que a gente de fato está querendo explicar. É muito trabalho.
E acaba... sim. Hoje a gente tem um exemplo, né? Que é a palavra formação. Que hoje a gente tem um exemplo da palavra informação, que trazem pra caramba pro meio da biologia. A gente tem informação em diversas áreas científicas, a gente tem informação na área de comunicação, a gente tem informação na área de informática, conceitos diferentes com a mesma palavra. E aí a gente ainda tem informação popular. O que as pessoas entendem como informação, um conceito popular. Então, até não é uma das ideias que a gente vai fazer hoje. Por exemplo, discutir informação no DNA, porque eu acho que aí vai se estender mais do que o esperado. Seria legal a gente fazer um hangout só sobre isso. Mas, como você está falando da seleção natural, informação é um grande exemplo, onde existem vários tipos de definições, que cada um escolhe a sua que bem entende. Se você não define realmente, não desconstrói, que nem você falou, sobre o que nós estamos falando na biologia, cada um entende do jeito que quer, ou utiliza do jeito que quer. As dificuldades, né, como o Fábio falou, ficam muito, às vezes ficam restritas logo de cara aos termos. Né? A pessoa não chega a entrar no conceito científico do que é a seleção natural, do que é a evolução, ela já para no termo. Ela pega aquele termo evolução e acha que é Pokémon. Ela pega o termo teoria e acha que é uma ideia, aquela coisa de cientista maluco, né, que inventa alguma coisa ali e pronto, tem a teoria do cara. Então o povo às vezes acaba sendo barrado logo no começo, né? A dificuldade já começa com os termos, com a definição dos termos, nem tanto com o conceito científico. Aí, vamos falar um pouco de uma das perguntas que foi mandada pra gente? Então, tem essa primeira pergunta da Giovana aqui, realmente parece ser exatamente sobre isso, pelo menos eu acho, né? Porque é a questão do gene egoísta. E eu nunca vi um termo causar tanto problema quanto essa questão do gene egoísta. Porque todo mundo acha que o gene egoísta significa que evolução, sei lá, faz com que as coisas sejam todas egoístas e daí a gente vai sair roubando velhinhas na rua e sabe, esse tipo de coisa. Aí os caras apelam pro darwinismo social, né? E assim, e são ideias completamente diferentes, né? Eu acho, assim, o termo gênero egoísta eu acho uma sacada muito boa do Dawkins para explicar como é que ele acha, né? Porque ele tinha essa visão voltada ao gene, né? Genecêntrica, de como a evolução deve acontecer. Então ele estava basicamente tentando explicar que o que importa para o gene é ser passado para como chama? Para a próxima geração? Para a próxima geração. Não importa muito se isso faz bem para o organismo ou o que o organismo vai ter que fazer para conseguir isso. O que importa é ele ser passado. E, assim, um exemplo que seria bom por exemplo, os genes que controlam ou que parecem estar associados com o nosso crescimento do nosso cérebro. A gente tem um cérebro gigantesco, né? E desproporcional frente aos outros primatas e frente a muitos dos outros mamíferos. É proporcionalmente maior, não é o maior cérebro, mas ele é proporcionalmente maior para o nosso peso corpóreo. E muitos dos genes que estão associados ao nosso crescimento cerebral, que estimularam a gente ter essa cabeçona aí, são genes que também estão associados com o desenvolvimento de tumores cerebrais. Então, o que acontece? Basicamente um gene que estimula o crescimento celular, aparentemente, e que esse crescimento celular pode se descontrolar e causar tumores cerebrais. Então, o gene pouco importa que ele está causando tumores cerebrais, porque ele está aumentando o nosso cérebro, que em tese supõe-se que foi uma vantagem evolutiva, uma vantagem adaptativa no nosso passado. Então, acho que a seleção sexual entra também nisso daí, né? Sim, mas enfim, teve uma vantagem para a transmissão desses próprios genes para as próximas gerações. O fato deles causarem esses tumores como um efeito colateral, não importa para o gene nesse sentido, não está sendo ruim para o gene, está sendo ruim para o organismo. Sim, a gente se ferra, a gente tem tumor cerebral, é horrível.
Mas O legal é que é uma discussão mais de nível da evolução, né? O Dawkins ele pegou um nível de gene. Tem um livro que eu estava lendo há pouco tempo, até sugeri para alguns, divulguei no site, que ele coloca o nível de seleção para informação, ou seja, ele se torna mais reducionista ainda. Ele vai além do gene e ele fala que o que está sendo selecionado é informação. Ele coloca a informação como um conceito que pode ser selecionado numa seleção natural. Então não é só o gene que está passando à frente, sim a informação. Bom, então, eu acho que é mais uma visão também de... Sim, se você trouxer para a ideia do Dawkins, ele faz todo sentido. Sim. Se o pessoal já não gostava do Dawkins, imagino que eles vão odiar isso daí, né? Sim. E outra parte da pergunta dela é sobre o altruísmo. Se existem seres altruístas com genes não egoístas, o que seria um gene não egoísta? Eu imagino que seja exatamente uma parte da confusão aí, né? Ela tá achando que o gene egoísta significa um egoísmo psicológico, né? Que a gente tem. Uma vez eu lembro que eu estava conversando com uns colegas, eu dei um exemplo também bom, assim, como o altruísmo e o egoísmo em sentidos biológicos são coisas completamente diferentes, né? Fora isso, assim, o gene ser egoísta significa simplesmente que ele só quer se passar para frente, né? Não significa mais nada. Um organismo, a gente tem várias teorias para explicar como organismos eventualmente podem ser altruístas, esse tipo de coisa, mas o altruísmo biológico é muito diferente do altruísmo psicológico que a gente tem nos seres humanos, né? Tipo, os seres humanos são altruístas, a gente vai lá, ajuda os outros, a gente tem empatia. Isso é muito difícil de explicar porque é um fenômeno assim, muito complexo, né? Tipo, é uma coisa que está lá em cima, assim, sabe? A gente nem sabe direito como o nosso cérebro, né? As nossas características psicológicas todas foram geradas, que, tipo, vai lá pensar em explicar o nosso altruísmo psicológico nesse nível. Mas o altruísmo biológico que a gente tem explicação, que é, por exemplo, as formigas, que as formigas operárias que não se reproduzem, trabalham para a rainha e morrem, mas a rainha transmite todos os genes que estavam nessas formigas também, então os genes também perseveram. É muito parecido também com a ideia do gene egoísta, né? Porque o que importa é o gene passar. Todos os insetos sociais entram bem nessa. É uma coisa que causa muita confusão. Antropomorfização das coisas. Nós espelharmos nos animais coisas que nós fazemos. Então, quando o Dawkins usa gene egoísta, automaticamente as pessoas vão pensar no egoísmo de uma pessoa que é ruim e não quer nada de bom para o próximo. Quando a gente fala de animais altruístas, a gente não está falando que não é o caso, como recentemente, né, um golfinho que foi ajudar uma tartaruga, ou um bichinho que foi fazer alguma outra coisa, um gatinho que abraça um periquito. Não é isso. Eu tive que responder isso, sabe? Assim, nossa, que lindo, como é a natureza. Não, essas coisas são bonitas, mas isso é comportamento. Aquela coisa de vídeos do Animal Planet, né? Olha lá, o cachorrinho tava me esperando, ele sabe que eu tô feliz, ele sabe que eu tô triste. Isso é antropomorfização, é a gente colocar para bicho coisas que nós fazemos. E aí entra a questão do gene egoísta ou que é altruísmo pra gente. Não é nada disso, não é o que as pessoas pensam. É a mesma coisa, como o Fábio falou, com evolução. Quando a gente fala evolução, para nós, cientistas, evolução é uma coisa muito demarcada, é muito fácil para a gente entender o que é. Mas para as pessoas que estão fora, não. E eu vou colocar uma outra coisa aqui, que é o que a gente estava falando antes, que é o quê? Sobre leis. Quando a gente fala de lei, como vocês bem falaram, as pessoas vão automaticamente pensar em Constituição, o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que é muito distinto da lei científica. E se a gente for pensar nesse povo que defende, que briga tanto contra a evolução, basicamente, vamos
colocar aqui, né, pingos nos is, o pessoal fundamentalista, cristão, que é o que a gente mais lida aqui, eles lidam com leis muito fixas. As leis bíblicas deles são muito fixas. Quando você fala em teoria, em lei, automaticamente eles vão pensar nos 10 mandamentos. Qualquer coisa que vai sair fora daquelas leis que eles têm para eles como fixas, se foge daquele conceito, aquilo automaticamente não é uma coisa boa. Então, Gênesis é uma lei, porque é a palavra do Papai do Céu. Eles vão espelhar isso. E se a evolução não entra nesse conjunto de leis, ela se torna uma coisa ruim. Então é tudo o quê? Confusão de conceitos que nós temos para nós mesmos, a nossa forma de interpretar o mundo, e como a ciência tenta interpretar o mundo, que é o quê? Vamos tentar tirar... Eu sempre vem à mente o naked ape, né? O macaco nu. Que é o quê? Vamos tentar tirar da gente, o que é impossível, a gente sabe disso, mas vamos tentar tirar de nós mesmos essa antropomorfização, vamos tentar tirar de nós mesmos, vamos tentar ser frios e naturalistas o máximo possível para entender como o mundo funciona. Para o cientista, isso pode ser uma coisa fácil. Agora, para quem está de fora, é difícil entender isso e a gente não está sabendo muito bem passar isso para as pessoas, eu acho. Sim, podia complementar só uma coisa? Eu acho que nesse ponto que o Adalberto tocou, assim, é interessante a parte, entrar um pouco na questão das leis, né, e principalmente como você falou da coisa do cristianismo. Eu acho que o buraco acaba sendo mais embaixo porque a gente não tem só, vamos dizer assim, só religião para culpar nesse sentido. A gente tem também uma conjuntura histórica do próprio desenvolvimento da ciência, que foi assim, você vai pegar a física, por exemplo, a física que começou a propor as leis naturais que a gente tem mais enraizado na cabeça das pessoas, lei do movimento, tipo, mecânica e gravidade, e etc., esse tipo de coisa, eles realmente são leis que parecem ser irrevogáveis, né? Elas não podem ser quebradas nunca, elas são leis fixas, elas são leis imutáveis, elas são leis que se aplicam em todos os lugares. Elas, de fato, parecem leis como os 10 mandamentos, no sentido que elas foram, sei lá, outorgadas na realidade e elas existem. E, entanto que Newton achava que essas leis eram, de fato, decorrência da ação divina, né? E muitos outros físicos também, naquela época, também entendiam essas coisas, essas leis, né, como uma coisa que emanava dos desígnios divinos. Então, a coisa, e a física foi muito bem sucedida de maneira geral, né, ela gera previsões, então, a gente acaba tendo que essa falsa impressão de o que seria uma lei em termos de ciência, ela acaba sendo corroborada inadvertidamente pela história da ciência, das ciências físicas e ciências exatas, né, ciências naturais, que não as biológicas, que tiveram sucesso sem precedentes. Né? Então, acaba sendo muito complicado, não é? Eu acho que assim, é só para dizer que não é só nesse ponto, né? A gente tem várias conjunturas sociais e históricas, né, que acabam complicando a nossa vida, o nosso trabalho. Esse que é o ponto. Acho legal a gente voltar para essa pergunta que o Peter mandou para a gente. Em ordem de importância, quais são as maiores evidências que podemos levantar para a teoria da evolução? Quem quer começar? Bom, talvez eu vou puxar um pouco para a ancestralidade comum de novo, né? Voltar um pouco a discussão. Não exatamente a ancestralidade comum, mas uma das evidências assim, que eu julgo mais importante é a evidência molecular. A aproximação, né, quando se compara, por exemplo, o genoma humano e o genoma do chimpanzé, e nós vemos que nós somos muito próximos deles, como já era previsto pela teoria evolutiva. Então, eu creio que essa parte da ciência molecular, da biologia molecular, é uma das evidências aí mais importantes para a teoria evolutiva. Talvez, mesmo que nós não tivéssemos os fósseis
Talvez pela comparação genética aí molecular, né, dos genomas, nós conseguiríamos comprovar toda a teoria. Olha, eu acho Mas nós temos os fósseis, né? Tipo, os fósseis, eles são o que faz, o que agrega valor ao camarote, digamos assim, né? E é isso, principalmente para mim que você é um paleontólogo, não, né? claro. Olha, Os fósseis, eles são registros. Eu gosto muito de lembrar da história do Linneu, né? Que eu sempre brinco, que quando qualquer pessoa que está estudando, está tendo ciências lá na quinta, sexta série, se tem que xingar alguém por causa dos nomes científicos, xinga Linneu. Vai para a Suécia, xinga ele. Nós só usamos. Mas a história de Linneu é muito interessante, porque ele criou o System Naturae só para praise the Lord, né? Viva, olha como Deus fez tudo lindo. E à medida que as novas edições foram sendo criadas, dá para sentir o quê? A modificação do pensamento dele. Até nas cartas que ele... o Fabiano, né, Fabiano? A gente esteve lá com o Mário Lepina no evento lá na USP. Sim. E ele falou muito sobre isso, muito bem sobre isso, que o próprio Linneu, na última edição e nas cartas que ele envia, né, para o métier dele, ele deixa como claro que quando você classifica de forma sistemática os animais, é meio impossível você não ver que há uma relação profunda e histórica entre eles. Essa relação, ela é natural que ela surge. Se você classifica os animais e vegetais, é muito fácil você ver essa evolução, essa mudança que acontece. Então, eu acho que assim, a mudança ao longo do tempo, que você tem não só, ainda bem que a gente tem os fósseis, mas não só nos fósseis, mas mesmo nos animais que temos agora, eu acho que se tem uma ordem de importância, eu não concordo com a ordem de importância, eu acho que todos os fatores são importantes, mas se tiver que falar um primeiro, eu acho que é essa aparente e natural ordem sistemática entre seres vivos. Eu concordo com o Adalberto nesse ponto. Eu acho que realmente a evidência que Linneu tinha, né, que é a evidência que nós temos dos animais atuais, por si só, dos animais, das plantas também, desculpa, e bactérias eventualmente, desculpa. Que beleza, né? Dos grupos atuais. Mas, sério, eu realmente acho que em ordem de relevância seria a mais relevante. Porque, assim, o DNA realmente é um achado, é um ouro. E ele, de fato, unifica tudo, né? A gente consegue ver a ordem de parentesco entre todas as coisas da Terra. Mas a morfologia básica, né? A fisiologia, comportamento e todos esses caracteres que estavam disponíveis para Linneu foram o que primeiro deram a ideia, que permitiram a gente olhar e falar assim, existe alguma associação, mesmo que essa associação fosse frouxa, não fosse perfeita, mas a gente tinha graus de organização na natureza e só esses graus de organização na natureza que foram explicados pela teoria de Darwin. Eu acho que só eles já são o suficiente para, assim, encabeçam a lista como assim, o mais importante, porque foi exatamente a coisa que fez a gente parar para pensar e falar assim, não, tem alguma coisa aqui. Se fosse tudo igual e homogêneo, tivesse graus de parentesco, a gente nunca ia ser estimulado a procurar uma explicação. O fato que existe um padrão é o que requer explicação. Isso também, distribuição geográfica, mas eu dou mais importância para a parte da variação morfológica, a variação das espécies em si. Então, foi usado por isso de muito tempo, né? Porque o DNA, vamos dizer, é um bônus, né? Uma coisa nova aí que surgiu, uma ferramenta. Durante muito tempo já se sabia dessa ancestralidade através da verificação morfológica para montar filogenia e tal. Então, né, podemos resumir... Estava falando. Oi?
Ah, não. Você Não, estava tipo, falando, continua lá. podemos resumir, né, a principal a evidência que temos para a evolução seria o próprio mundo natural, né? A própria natureza já é uma evidência da evolução. É só você saber observá-la, né? Saber como olhar a organização natural, que você já tem uma ideia de criar parentesco entre os táxons, entre os grupos, né? Até porque tem um pessoal que olha a natureza e acha tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, tudo muito bonitinho, tudo muito fofucho, e conclui coisas absurdas, mas isso é para depois, isso é outra conversa. Isso fica para um hangout posterior. Ah, com certeza, com certeza. Então, Como é lindo, como é o lindo. que eu acho legal nessa pergunta, é que ele pede ordem de importância. Eu acho que vocês devem concordar comigo, não existe mais importante quando a gente trata das evidências para falar de evolução. Não. Evolução, na minha concepção, é um arcabouço. Existem várias coisas que justificam porque hoje a evolução é a teoria mais aceita. Então, nós temos... Eu posso puxar para o meu lado de biologia molecular, genética, como o Henrique falou, de DNA, do genoma. Hoje, nós temos esse projeto ENCODE, que está fornecendo diversas novas informações sobre como funciona a transcrição, como já ampliamos demais a questão do transcrição, tradução, e cada dia mais a gente vai ter mais informações. Então, o que era antigamente mais importante, na época do Darwin, qual foi o que comprovou a ideia dele? Logo após ele escrever os livros dele, foram achados os primeiros fósseis. Ele previu isso. Ele cita no livro que algo que poderia ser encontrado seriam fósseis. Se encontrou. E depois disso, nós temos avanços em diversas áreas. Não só da paleo, não só da biomol, não só da genética. Cada dia mais a gente tem mais ferramentas que auxiliam a gente ter mais evidências. E às vezes até áreas que não são correlatas às biológicas. Hoje a gente tem auxílio do pessoal da informática, com a bioinformática, a biologia computacional. A gente tem auxílio até da física, com a biofísica, a química com a gente, com a bioquímica, a matemática, a estatística. Então, a gente consegue fazer a evolução, para mim, é como uma rede. Então, são várias áreas, ela é multidisciplinar, interdisciplinar, e todas essas áreas, elas auxiliam desvendando o que é a evolução realmente. Então, enquanto os paleontólogos falam, nós temos fósseis, eles funcionam da seguinte forma, eles evidenciam isso, os ecólogos também têm informações que auxiliam a validar o que os paleontólogos estão dizendo. E quando surgiu o advento da biologia molecular, diferente do que muitos dizem, que derrubou a biologia evolutiva, que quebrou um paradigma, que acabou-se a evolução, não, ela confirmou a maior parte das evidências que a gente já tinha. Algumas foram alteradas, sim, isso é ciência. A ciência, ela não é fixa, nós não temos uma verdade absoluta nas mãos, que a gente coloca uma armadura em volta dela e fala, não, disso não vai sair. Não é sagrado. E cada vez mais que a gente... exato, cada vez mais que a gente desenvolve a tecnologia, hoje a gente faz muito mais ciência graças à tecnologia. Hoje, a questão do Big Data, quantos terabytes de dados nós temos de genoma? Hoje a gente consegue comparar o genoma de um organismo em meses. Antigamente a gente demorou anos para comparar um genoma. Hoje, um computador da minha casa, eu consigo fazer um trabalho de comparação genômica. Eu consigo mapear um genoma, eu consigo fazer N trabalhos científicos que comprovam a teoria evolutiva. E, para mim, uma coisa que mostra que a evolução acontece é você toma antibiótico. Se você não tomasse antibiótico, não tivesse variações em populações de bactérias, se você não tivesse que se cuidar e não tomar antibióticos demais,
para não ter seleção específica de bactérias que já estão suplantando já a ação desse antibiótico, a gente poderia pensar que essa população de bactérias seria fixa. Não é fixa. A gente consegue ver a seleção natural atuando no dia a dia. Dentro do hospital você vê a seleção natural atuando todo dia. Não, é só ver animal de estimação. Cachorro. Esse monte de raças diferentes de cachorro, não é porque a gente ficou bombardeando o cachorro com radiação gama para conseguir pitbull, poodle. Não. Era uma variabilidade que já existia dentro deles e nós fomos selecionando. A nossa alimentação é a mesma coisa. Todas as frutas, os legumes, os cereais que a gente usa é a mesma coisa. A gente não inventou nada. Muitas vezes o pessoal fala de mas isso aí é seleção artificial, isso aí foi o homem. Tá, fomos nós. Nós selecionamos o milho, que era uma porcaria desse tamanhozinho, para uma espiga gigantesca. Mas a gente não inventou nada. A gente simplesmente selecionou dentro de um pool genético que existia, aquilo que melhor servia para nós. A única diferença é que não foi a natureza que atuou, mas nós atuamos. Mas aquela variabilidade, ela já existia. Hoje, com os transgênicos, a gente está fazendo coisa diferente. Mas e aí entra o trabalho do Richard Lenz também, né? Que não tem como deixar de citar, que é um trabalho maravilhoso aí com as E. colis, mostrando a alteração, né, durante as gerações. Eu discordo, porque né? pode continuar sendo bactéria. Não, o Adalberto falou, né, de seleção artificial. As pessoas costumam diferenciar, né, seleção natural com seleção artificial. Mas esse termo, né, seleção artificial, seria apenas um termo criado para diferenciar uma evolução mais a curto prazo e uma evolução a longo prazo, digamos assim, né? Porque a seleção artificial, ela também é natural, porque o ser humano, ele é uma espécie como qualquer outra. Ele faz parte, né, da natureza, né? Nós somos parte do mundo natural. Então, se há uma modificação entre espécies que ocorre devido à intervenção humana, então essa modificação ocorreu devido a uma intervenção natural, ocorreu devido a uma intervenção, digamos, premeditada, né? Mas ainda assim natural. Essa nova série Cosmos, que está passando atualmente, né, ilustrou isso de uma forma bem rápida, mas bem interessante, da seleção artificial, né, dos cachorros, como o Adalberto disse, que fixa na mente das pessoas e acaba ajudando nessa explicação entre seleção natural e artificial. Eu acho que entra até um pouco naquela questão legal macro e microevolução, sabe? Como se fosse coisa de... Eu ia entrar nesse tema agora. Eu ia ter que entrar nesse tema agora. É o gancho. É a mesma coisa. O que é macro e o que é micro? Sim. Para nós, é muito fácil você determinar até onde vai uma e até onde vai outra, porque na verdade não tem esse limite, né? Eu acho que quando você entra na faculdade de biologia, um dos grandes traumas, teve uma hora que eu brinquei, assim, eu fiz um gesto, que eu odeio a frase quebrar paradigma. Porque paradigma mas enfim, hoje em dia é moda. Mas sempre foi moda. Sempre foi moda. Mas quando a gente fala desse, vamos quebrar paradigma, quando você entra na faculdade, uma coisa que muda muito a visão é exatamente que aquela a classificação antiga, né? As coisas são assim, assim, assim. Quando você entra em sistemática filogenética, você vê que é totalmente diferente. Você não tem mais aqueles limites. Sabe aquilo? O que é um réptil? O que é um mamífero? Que, na verdade, essas são determinações ou denominações totalmente artificiais. Que você simplesmente, definiu o que é um réptil, o que é um mamífero, o que é isso, o que é aquilo, depende de onde você corta. Depende de onde você, naquele esquema filogenético que você tem,
onde você vai chamar que a partir desses bichos aqui, eu vou chamar tudo de mamífero. Um pouquinho mais para baixo é tudo sinapsida. Mas só que entre sinapsidas tem bichos que nós classificamos hoje do modo tradicional como réptil. Só que se você pegar um sinapsida, um réptil sinapsida, ele é muito mais distante de uma tartaruga do que é da gente. Essa mudança, para nós, ela é meio natural. Porque você está ali no meio acadêmico, você vê uma série de artigos e livros, seus professores estão ali falando sobre isso, você pensa sobre isso. Mas para as pessoas, já pensaram como foi difícil? Quando saiu o Jurassic Park falar sobre, mas olha só, o dinossauro e a ave, a galinha é um dinossauro com penas. Até hoje em dia não, né? Dinossauros têm penas. Mas já pensaram como é difícil para a pessoa? Para mim, é muito natural isso. Pensar que, tá, tudo bem, dinossauro ter pena não é nada estranho, porque as relações entre dinossauros e aves são próximas. Mas e para as pessoas? Como é difícil elas verem isso? Que a evolução, como ela acontece ao longo do tempo, é muito difícil você cortar as coisas. As definições que a gente usa, ou que as pessoas usam, muitas vezes elas são artificiais. E elas são criadas só para facilitar o estudo e a didática. Mas nem sempre elas querem dizer que são realidades biológicas. Acho que pra gente Voltando para o estranho é o micro, contrário, evolução e né? macro. Voltando para o micro, relação evolução e aos macro evolução. dinossauros com penas. Saiu a notícia aí que o filme novo do Jurassic Park não vai ter dinossauros com penas, né? Vão manter o padrão dos outros filmes. Isso, pra mim, é desanimador, né? Você já tem todas as comprovações aí de que eles possuíam Não, mas penas. eu ouvi dizer que eles vão explicar dizendo que como eles eram clones, eles tiveram que preencher os pedaços do genoma com acho que DNA de anfíbio, né? Esse cara aqui, ó, tá fudido, ó. Como é que é? Tá piscando aqui caô fudido do pessoal de Hollywood. Eles vão dar uma enrolada na gente, né? Mas então, o Fabiano ia voltar para coisa de micro e macro? Do micro e macro. Isso. Eu acho interessante a gente citar micro e macro evolução, porque é uma crítica recorrente. Todo mundo que quer debater evolução, a frase é: a gente vê microevoluções, mas não vê macroevoluções. O interessante de todos, quem está assistindo, quem está aqui participando de debate, nunca ninguém define o que é micro e macroevolução num debate. É inacreditável. Como as pessoas dão opinião, falam sobre micro e macroevolução e não definem. Vou até pedir para o Henrique, já que ele está com o Hitler, pegar a parte que fala sobre a definição dos dois de um livro técnico, mas eu já vou adiantar. Microevolução é tudo que está abaixo do nível de espécie. Macroevolução está acima do nível de espécie. Se nós estamos falando que tudo que está acima de um nível de espécie, especiação já é um processo macroevolutivo. Especiação. Isso. Sim. Pegar a definição de microevolução, de novo aqui, ó, Mark Ridley, evolução. Ele coloca a O que eu acho microevolução... interessante isso. Somos sócios da Amazon. Oi? Falei, não estamos não vendendo vendemos. livro, nem a editora está patrocinando esse Hangout. É verdade, estão fazendo um merchan grátis aqui, né? Então, ele coloca a microevolução como as mudanças evolutivas em pequena escala, como as mudanças de frequências gênicas em uma população. Exato. Podemos dizer, né, que a macroevolução, ela é um conjunto de várias microevoluções. Né? Isso, ele coloca também a macroevolução como a evolução em grande escala. O termo refere-se a eventos em nível superior ao de espécie. O surgimento de um novo grupo superior, como o dos vertebrados, seria um exemplo de um evento macroevolutivo. Então é nada menos que o surgimento aí de um novo táxon, uma nova espécie, diferente de microevolução, que são as modificações que ocorrem
dentro do nível de espécie. Você que eu acho que você e o Alberto mais próximo disso. Vocês não veem processos macroevolutivos ainda? Como é que é? É que deu uma cortada. Deu uma cortada. Vocês que trabalham próximo... Não, sem problemas. Vocês que trabalham mais próximo desses conceitos da linha de pesquisa de vocês acham que processos macroevolutivos não ocorrem? É absurdo falar isso. É absurdo falar isso. É a questão de uso de palavras. Basicamente isso. É uma questão de uso de palavras. Porque quando você vai debater, bom, alguns de nós aqui têm uma experiência já em debater nessas pessoas, é o seguinte, é uma Quanta questão agressividade, cara. né? Eu tô agressivo, é o uísque. Eu tô sendo o único Olavo do grupo aqui, fumando e bebendo. Isso é horrível. Bora, porra. Só tá faltando palavrão. Não, mas é a questão do mau uso do termo. Eu vou colocar para morcegos, tá? Essa semana saiu um artigo excelente de um grupo de morcegos, que é muito comum aqui na América do Sul, que todos que trabalham com morcegos aqui na América do Sul, a gente tem que esturnira, é um bichinho que a gente sempre olhou e falou assim, esse bicho aqui com certeza é mais de uma espécie. Mas está faltando alguém trabalhar direito com isso para a gente ver. E trabalharam com isso e viram, olha, realmente dá para separar em várias espécies. Porque no campo você vê que existem diferenças, não só morfológicas, mas até no comportamento. E no comportamento, assim, tanto do bicho você pegar um mais cedo, mais tarde, quanto no bicho na mão, ali, o morcego na mão, você fala assim, poxa, mas esse aqui ele é diferente disso, daquilo. É tão fácil você ver naquele conjunto de um grupo, aquele grupo de morcegos, eles ainda são próximos uns dos outros para ver alguma confusão, mas ao mesmo tempo você vê uma clara separação, sabe? E se você começar a puxar para os outros grupos, que eles gostam de falar assim, não, tá, mas continua morcego. Que sinceramente, aí vem a irritação, Henrique, aí vem a irritação, mas continua morcego. Aí é piada, né? É piada. E eles não entendem por que a gente fica. Porque quando você pega... Eles primeiro, vamos ser sinceros aqui. Eles ignoram, ou negam, ou fingem que não existe o registro fóssil. Então, se você parte do princípio que o registro fóssil não existe, seja por que motivo for, dilúvio, invenção de biólogo, sabe, o capeta enterrou os fósseis. Aliens. Se você nega, então não tem mais o que discutir. Porque quando você pega o registro fóssil, se você pega sinapsidas e você vê a clara modificação da mandíbula de um animal que nós chamamos, de forma didática, réptil, para um mamífero, se você vê a modificação dos ossos quadrado, jugal, que vai formar os ossículos do ouvido, é tão óbvio essa sequência, ainda que não tenhamos todos os fósseis. E a gente não tem porque fóssil é uma coisa difícil de achar. O Fábio mexe com isso. Ele mexeu diretamente ouviu muito fóssil. É difícil você achar fóssil. Sabe? Então, quando você pega uma sequência evolutiva e você pega todos os sinapsidas, e eu estou falando sinapsida porque é mamífero e, enfim, eu sou especialista em mamíferos, eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas quando você pega e você vê a clara diminuição daqueles ossos, da articulação da mandíbula de um animal, que nós chamamos de réptil, por motivos didáticos, até ele se tornar um mamífero, é tão claro, é tão óbvio, que você dizer que não existe essa modificação é burrice. É burrice. Bom, aí acho que entra uma coisa que o Dawkins chama a atenção em um dos livros dele e em alguns de seus textos também, que é o problema da mente descontínua. Né? O pessoal é muito preto no branco. Hoje você tem o réptil, amanhã
o réptil botou o ovo, saiu um chimpanzé de dentro do ovo, Exato, entendeu? é isso. Surgiu um mamífero. Eles não Isso. conseguem enxergar o processo de forma gradual, através das pequenas modificações, Sim. até... Uma analogia que eu acho interessante para explicar assim, a distinção entre micro e macroevolução é uma que já foi usada, já fizeram até piada, que é a questão dos países. Né? Se a gente pensar em política, né? Política interna e política interna dos países, vamos dizer assim, micropolítica e macropolítica. A gente tem os países no mundo, certo? De maneira geral, durante a vida de uma pessoa, você raramente vê um país novo surgindo. Os países são estáticos, eles estão lá, eles acontecem, tudo que você vê são sucessões de governos internos dos países, tem uma revolução, tem não sei o que, acontece alguma coisa, mas os países são sempre os mesmos. O que vai mudando como chama, os governantes, às vezes até a forma de governo, a economia modifica, esse tipo de coisa. Então, se alguém pegar, sei lá, até acho que 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, alguém poderia claramente falar assim, olha, eu nunca vi um país surgindo na minha vida, eu nem sei como é que isso acontece. Tipo, eles estão lá, eles sempre estiveram lá e eles vão continuar lá. E se você não pode ver, é inválido, né? Mas aí o que aconteceu? Eu acho que recentemente foi por causa de uma guerra civil, foi criado o Sudão do Sul, né? Que é um país novo, foi considerado o país mais miserável, né? Surgiu como um país mais miserável, mas surgiu um país novo, em decorrência do quê? De conflitos internos, de guerras políticas, de sucessões de governos e de conflitos que acabaram gerando a cisão. Então, assim, mesmo se você fizer a distinção entre macro, vamos dizer assim, o surgimento de novos países, e micro, que seria essa sequência de governos e conflitos internos, mesmo de vez em quando você vai observar o surgimento de um país novo durante a vida de uma pessoa, que foi exatamente o que aconteceu. Com a Iugoslávia? Ou Iugoslávia, ou Kosovo, sei lá, por exemplo, e por aí vai. Depende da idade, né? Esse exemplo. E macroevolução e microevolução é muito parecido, porque o que a gente vê hoje acontecendo são processos populacionais, de maneira geral, certo? A gente vê uma população vai para lá, vai para cá, substitui, morre metade, tem seleção natural, que é uma coisa que a gente vê acontecendo, a gente consegue medir, a gente consegue ver isso tudo. E daí a gente tem as nossas espécies, que se você parar e olhar, você poderia dizer assim, eu nunca vi uma espécie nova, para mim as espécies sempre foram mesmas, como muitas gente já falaram ao longo do tempo. Mas de vez em quando a gente vê uma espécie nova surgindo. Antes, como essas coisas acontecem de forma muito mais sutil do que o surgimento de um país, era muito difícil de averiguar, mas recentemente com os desenvolvimentos tecnológicos de DNA, de sequenciamento, a gente consegue pegar processos de especiação acontecendo e que acabaram de acontecer. Em alguns casos a gente consegue datar o período histórico no qual eles aconteceram. Um dos exemplos mais interessantes que eu já vi é uma população de lagartos, né, que ficou isolado em decorrência da Segunda Guerra, se não me engano, que foi levado para um país, foi deixado nesse país, e depois de alguns anos que eles voltaram, eles amostraram esses lagartos e eles viram, dentre muitas coisas, que eles eram morfologicamente distintos dos lagartos da população original, dos quais eles tinham sido separados, e inclusive tinham caracteres novos, tinham uma característica anatômica diferente, nova, que não estava na população original, que estava nessa população. E eles conseguiram traçar a ancestralidade e viram que de fato veio daquela outra população. Então a gente, durante um período relativamente recente de tempo, a gente viu uma espécie surgindo. E então, esse negócio dos lagartos ocorreu de forma relativamente rápida. Sim. Pelo texto ele indica que a diferença de tempo é de 40 anos. Muito recente. É E recente. isso é interessante, mesmo você falar que macroevolução é uma coisa que acontece acima do nível de espécie, e que quase por definição, né, a gente não vê acontecendo, porque a gente não viu quando os sinapses surgiram, a gente não viu quando os amniotas surgiram, a gente não viu quando as aves surgiram. Então você fala assim, então a gente nunca vê macroevolução acontecendo. Assim, não, a gente vê.
A gente já viu algumas vezes ela acontecendo, a gente já viu especiação acontecendo várias vezes, a gente conhece os mecanismos que levam aquilo. E, tipo, por acaso, são exatamente os que a gente tinha previsto que eram os que geravam novas espécies, isolamento reprodutivo, seleção natural. Então, são os que a gente... Eu acho que para a gente finalizar, dá até para deixar um exemplo que eu acho que a maioria das pessoas é possível ler os artigos, sempre dá na mídia, e eu vou deixar uma pergunta para o pessoal assistindo. O caso que o Henrique citou do Lenski, do Richard Lenski. Para quem não conhece, desmistificando um pouco o trabalho, ele montou algumas populações de bactérias, todas provenientes de um ancestral comum. Então eles pegaram uma bactéria, essas bactérias se clonaram, e todas eram descendentes desse ancestral. Ele manteve as populações 20 anos, são 25 anos de trabalho. Uma das etapas mais importantes desse trabalho é que em uma das populações, bactérias E. coli, uma das características de bactérias, enterobactérias que diferenciam a E. coli, por exemplo, da salmonela, é que E. coli elas não degradam citrato em ambiente aeróbico, ou seja, com oxigênio. Já se encontrou trabalhos onde elas degradam em ambiente anaeróbico, mas por característica geral, ela não degrada citrato em ambiente aeróbico. Isso consta até em kits, é uma forma de você identificar na microbiologia se é justamente o teste de CIT. Se ela não degrada citrato, ela não é citrato, ela é uma E. coli. Voltando para a história do Lenski, em uma dessas populações se encontrou um crescimento populacional muito grande. E descobriu-se que dentro dessa população surgiram bactérias que degradavam citrato em ambiente aeróbico. A pergunta que fica para vocês é: se E. coli não degrada citrato, isso é uma característica do grupo de E. coli, para ser E. coli não pode degradar citrato em ambiente aeróbico, nós temos dentro de um pote um organismo que surgiu a partir de um ancestral que é um E. coli, que degrada citrato agora, ela continua sendo um E. coli. Ele é um novo organismo. A gente tem que classificar ele como um outro organismo. O que a gente fez até agora na microbiologia classificando esses organismos são errados. Eu deixo a pergunta para o pessoal. Olha, eu vou puxar a resposta para isso e eu vou colocar um exemplo que as pessoas podem ver. E vou voltar, eu já falei sobre ele, que é cachorro. Tudo bem, nós consideramos cachorro toda a mesma espécie. A gente sabe, tudo é canis dominicanis, né, familiares e tal. Mas se, com o conhecimento que a gente tem hoje, que a classificação dos animais ainda é muito dependente da morfologia externa, um dinamarquês e um chihuahua seriam da mesma espécie? Vocês já viram um dinamarquês cruzando com um chihuahua? Eu acho que ia ser uma coisa, primeiro... Coitado do chihuahua, né? Coitado do chihuahua, né? Mas não há um isolamento anatômico entre esses dois? São a mesma espécie? É muito fácil responder isso, porque você tem aquela coisa, não, olha, mas espera aí, o dinamarquês e o chihuahua é seleção pelo homem, então são a mesma espécie, nós é que modificamos. E essa E. coli, se é uma característica dela, que passa a não existir, eu volto naquilo, que tudo depende de onde você corta. Obviamente, se para você separar essas duas espécies, o fato de conseguir degradar ou não em ambiente aeróbico é um fator sistemático, é um fator que você divide duas espécies, elas vão ser duas espécies diferentes. Porque aquela definição que você tem para um grupo, ela não serve mais. Então, sim, ela vai passar a ser uma outra isquerística, qualquer coisa, menos coli. Fábio, fazer uma consideração para a gente terminar. Bom, sobre essa questão exatamente, eu acho que bom, eu acho difícil. Às vezes a gente pode considerar um organismo exatamente
o mesmo do que a população ancestral, às vezes não. Eu não acho tão simples de que só uma mudança numa característica poderia ser justificativa para você falar que é uma nova espécie, mas às vezes pode ser, eu realmente não sei. Essa questão, né, isso eu acho que é uma mais um complicador da biologia de maneira geral, é que um dos conceitos mais complicados que a gente tem que lidar é exatamente com o conceito de espécie. Existem um número gigantesco de definições, um número gigantesco de formas de você explicar e de você definir como é que é uma espécie, e muitos deles acabam levando a resultados contraditórios. Então, de fato, assim, se você consegue identificar uma característica consistente que difere entre uma população e outra, você poderia falar assim, é de fato uma nova espécie. Eu, por exemplo, no que eu estudo mamíferos, entre eles, eu estudo cachorro, né, canis, o gênero canis, que envolve lobos, coiotes, chacais e cachorros domésticos, e ali é muito difícil definir como uma espécie. Existe um debate, todo mundo acha que esse debate está meio encerrado, né, que de fato cachorro é uma subespécie de lobo, mas esse debate não é tão claro, porque dentro desse gênero, que envolve essas espécies, todas as espécies que a gente identifica como válidas são capazes de endocruzar com quase todas as outras. Então você pode ter um híbrido entre lobo e coiote, entre coiote e cachorro e chacal, eu não tenho certeza, mas existem lobos que antes se achavam que eram chacais, mas na verdade descobriram que é uma região onde chacais e lobos cruzam, produzindo híbridos férteis que perduram na população. Então é muito complicado, assim, o que nós identificamos, e são espécies válidas, são espécies muito morfologicamente diferentes, só que elas continuam sendo cruzando. Isso é uma coisa muito complicada de definir. E eu acho que, de maneira geral, essa é uma mensagem interessante, de que em biologia as coisas são muito complicadas, porque basicamente a gente está olhando para coisas que acontecem, né? Não existe uma regra de como os organismos biológicos são, eles simplesmente são da melhor maneira que eles conseguem ser. E isso a gente, às vezes, não encaixa nos quadradinhos que a gente quer que encaixe. Então, eu acho que isso torna muito mais complicado a gente entender evolução, que é um conceito muito complicado, e entender o mundo biológico de maneira geral. Bom, já entre as conclusões aí, já falaram de tudo que tinham para falar, né? Esse exemplo dos canídeos que o Fábio deu também é aplicado aos felinos, né? De recruzamento de leões com tigres e onças. Então, esse conceito, né, para definir o que é espécie, é uma das coisas que eu julgo mais complicada dentro da biologia, é a definição de espécie, até mais da definição sobre o que é a vida, mas isso pode ser um assunto aí que a gente possa discutir no futuro, trazer esse... Essa era a minha sugestão, quem sabe o próximo Hangout a gente discutir espécie. Sim, um próximo Hangout a gente pode discutir conceitos de espécie, conceitos sobre o que é vida. Teve algumas perguntas também que ficaram sem responder, né? Perguntaram sobre os ambientes propícios aí para ocorrer a evolução, perguntaram sobre como é feita a datação dos fósseis. Então a gente pode passar isso para um Hangout futuro, responder essas perguntas, não deixar em branco, né, que eu acho importante, principalmente explicar em detalhes como funciona a datação. E é isso aí, agradecer aí a presença de todo mundo que participou, agradecer quem está assistindo aí, dedicou mais de 1 horinha do seu sábado para debater aí evolução, ouvir a gente falar sobre evolução, sobre biologia, e é isso aí. Vamos pensar um próximo, talvez seja interessante abrir aí para a galera sugerir um tema que a gente possa discutir no próximo Hangout. É isso aí. Elton? Então, né, para finalizar, muitas, né, no decorrer desse hangout foram
nós, né, fomos explicando como que nós vemos a evolução, né? E algo que eu acho muito complicado, pelo menos na minha tentativa de tentar explicar evolução em escolas, em palestras, em lugares mais amplos, é justamente a dificuldade das pessoas em entender aqueles termos que nós falamos no começo. É muito fácil para nós que trabalhamos com isso, para que estudamos isso no decorrer da nossa vida, visualizar período de tempo, visualizar modificação no osso do ouvido, visualizar genética de alelos, de genes, sabe? Essas coisas assim é meio automático para a gente, né? Só que é muito complicado para alguém que não vê isso na escola, para alguém que não vê isso no ensino médio, que sequer às vezes ver na faculdade, conseguir ter essa ideia, né? Conseguir ter essa visão do mundo natural que nós costumamos ter. Mas eu acho que para o ensino de evolução, né, atitudes, né, como esse hangout, como algumas coisas mais específicas, presenciais nas próprias escolas, algum lugar assim, é fundamental, né, para ter aquela ideia de que a evolução não é algo tão simples que às vezes as pessoas banalizam, né? E as perguntas, né, que foram feitas, todo mundo leu as perguntas, vão ser respondidas nos próximos Hangouts. Aí agradecer a todos que participaram. Esperamos que isso tenha colocado, né, um ponto de dúvida na cabeça de cada um que esteja assistindo e tenha aquela curiosidade em querer aprender um pouquinho mais sobre esse tema. E desejar um bom feriado, uma boa juízo para todo mundo. Não comam carne. Não, foi ontem, né? Então não precisa isso já. Que pena, eu fiz um churrasco. O churrasco não aconteceu. Mas agradeço o convite que foi feito para participar desse hangout. Não pude falar muito, né? Assim, mas eu gostei bastante. Até a próxima. Obrigadão. Bom, pessoal, então encerrando. Como vocês puderam perceber, eu falei pra caramba. Não, brincadeira, não é a minha área. Então não adianta eu dar um esboço aqui, porque qualquer conhecimento meu a respeito de evolução é uma coisa básica, é um meio termo. Mas é isso daí. Vamos ver quando vai ser o próximo hangout, tudo. Se vocês quiserem dar sugestões de temas pra gente debater, pra gente falar sobre. E é isso daí, se inscrevam no canal, porque a gente pretende levar isso mais adiante, fazer mais de outros temas. E é isso daí. Falou aí, pessoal. Valeu pelo hangout. Super Berlim.